Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Souza, sou mestre maçom, fui venerável mestre e membro fundador de 3 lojas maçônicas. E hoje eu vou falar sobre algo que gera muita dúvida, principalmente para quem pretende se iniciar na maçonaria. Vamos lá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que é onde a gente fala sobre maçonaria, enfermagem, casa e decoração, que é um conteúdo para a família, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e os demais vídeos das nossas playlists e compartilhem com seus amigos. A visão dos maçons sobre a morte. A disputa entre a morte e a vida é um dos dilemas mais antigos que a humanidade enfrenta. No entanto, a morte se opõe ao nascimento, assim como o alfa e o ômega de cada dia. No mundo ocidental, somos orientados a ter medo do outro, ou seja, de tudo que é oposto, diferente, seja de nós ou dos outros, vida ou morte, o bem ou o mal, feliz ou triste, opostos complementares, ou seja, tudo gera uma oposição. No mundo oriental, encontramos a sinopse da vida e da morte. Ambos fazem parte do caminho, entrelaçados, e dão a conhecer aquele que está esvaziado e é imortal. A morte é real ou simbólica, afinal de contas. Todas as mortes são simbólicas e iniciais, permitindo-nos passar para uma nova vida, regenerar-nos interiormente e mudar o nosso íntimo, o nosso ser real. Uma vez que somos seres espirituais passando por uma fase evolutiva, isso não é apenas inevitável, mas também pode ser visto como o caminho para um novo recomeço, a oportunidade de corrigir o erro passado e evoluirmos como seres de luz, em um ciclo contínuo de novos começos. A morte é a base da iniciação maçônica, representada no rito de passagem, onde abandonamos o mundo comum e, após iniciados, renascemos no mundo maçônico. Isso constitui uma oportunidade de ver o mundo como um novo horizonte, uma nova visão da realidade em que vivemos, transformando a pedra bruta, suja e deformada, cheia de vícios e maus costumes, cheia de sentimentos mesquinhos que existem nos homens, da inveja, luxúria, ganância, da ignorância do homem, da mentira, entre outros. Onde nos transformamos na pedra cúbica ou polida, limpa das sujeiras, livre dos vícios e maus costumes, esquadrejada, perfeita, refletindo assim a todos a felicidade, a alegria, o amor, a compaixão, a solidariedade, o bom humor e a esperança de que podemos transformar esse mundo em um lugar melhor, nos tornando parte do projeto divino, sendo a pedra de alicerce a qual poderia ser utilizada na obra, da qual não podemos nos esquecer. Desta forma, não precisamos mais temer o inevitável. O ciclo de vida do iniciado dá a ele uma nova oportunidade de superar o pecado e a paixão, de abrir o caminho para a luz e a verdade, de libertar o espírito da escravidão da razão. Agora é hora de buscar o conhecimento primordial e fundamental sobre a natureza divina da essência, do ser em que a alma se manifesta, como uma centelha de luz divina. Dentro de cada um de nós existe uma centelha de luz. Luz divina essa herdada de Adão, aquele cujo qual foi criado da mistura entre o barro e a água, foi forjado no fogo divino e teve sua vida soprada por Deus para dentro de seus pulmões. Sopro esse que deu ao homem o poder de crescer, se multiplicar e evoluir como ser espiritual que é. Pois sua alma possui centelhas de luz que se não cultivadas corretamente, muitas vezes por informações incorretas, pelo medo, pela dúvida, essas centelhas de luz são exiladas de nossos corpos de forma errada, por induções externas e obscuras, fazendo assim com que esse poder adormecido seja utilizado para nos manter como cativos na prisão imperfeita do corpo, em um ciclo eterno de reencarnações. Em muitos, somos iludidos por nossos sentimentos externos, alucinações, ilusões, mentiras que nos confundem e nos faz acreditar no mundo material que vivemos como único e estático. Então estamos aqui neste planeta, conhecido como Terra, anteriormente chamado de Gaia, vivendo sob o denso véu da mentira, o que nos impede de receber o influxo espiritual da verdadeira luz emanada pelo Sol Divino, por Deus. Essa dualidade é conhecida desde os tempos de Zoroastro e Platão. Esse abismo entre o dentro e o fora, o sujeito e o objeto, mente e matéria, esses caminhos que se tornam paralelos entre si. O piso de mosaico de ladrilhos pretos e brancos representa a natureza da polaridade que existe nesse mundo térreo, como se fosse uma quimera de luz e escuridão, onde se forma a matéria e o espírito, conduzindo assim ao Santo dos Santos, onde está oculto o fogo, a luz espiritual do eterno, invisível aos mortais. Usando a alquimia como referência, entendemos que corpos fechados nos permitem fazer nossas próprias transformações. Transmutações de metais, que era objeto de estudo dos antigos alquimistas, onde os maçons buscavam a transformação da pedra bruta em polida.
sendo isso uma alegoria para a transformação de nossa própria alma. Este era o trabalho dos antigos alquimistas, e que hoje é o trabalho de nós como maçons. Nossa verdadeira alquimia funciona através da arte da verdade. Paracelso dizia que toda coisa tem seu corpo, sendo esse composto de 3 substâncias. Tudo o que queima é enxofre, tudo o que fumega é mercúrio e tudo o que vira cinzas é sal. O sal é o depósito físico daquilo que foi morto. Na alquimia, o enxofre e o mercúrio, o sol e a lua, o masculino e o feminino só podem ser unidos pela ação do sal e do fogo. O enxofre e o sal são as 2 forças de resistência eterna. Enquanto o enxofre simboliza tudo que estimula o movimento, a mudança, a criação e a expansão, o sal se refere a tudo que em nossas vidas constitui estabilidade, resistência e inércia. Um precisa do outro, pois são os 2 polos da vitalidade universal. O equilíbrio entre as 2 tendências cria o mercúrio vital, o princípio da inteligência e da sabedoria, sendo este o caminho para a virtude, morrer e nascer de novo, o dia e a noite. Desta forma chegaremos à trindade, harmonizaremos o oposto, refletiremos a unidade original no mundo, onde encontramos o número 3, robustez, beleza e inteligência, religiosidade, esperança e caridade, liberdade, igualdade e fraternidade. Osíris, Íris e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, enxofre, sal e mercúrio, Pai, Mãe, Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desta forma, entendemos que o triângulo simboliza a perfeição, unidade e sabedoria. A morte como transcendência da vida humana não é algo simplesmente de se entender. Acreditamos que na morte se deixa de viver neste plano material, mas se a alma vence a morte, então a morte nada mais é do que um meio de alcançarmos uma nova vida. Morrer é viver de novo. Isso não sou eu que digo, esse pensamento é apoiado por muitos ensinamentos que acreditam que os humanos são feitos de um corpo perecível e uma alma imortal. A alma humana é o princípio imaterial que movimenta esse corpo, pois a alma não pode morrer, porque é uma centelha divina, é sopro divino que habita em nós. É participação do grande arquiteto do universo, ou seja, de Deus, onde somos feitos das mesmas coisas de que são feitos os sonhos da vontade divina. Saber que vamos morrer obriga-nos a saber viver a vida. Essa reflexão, esse conhecimento que nos ajuda a entender o porquê da busca pela pedra filosofal, para uma profunda meditação, para o autoconhecimento e a consciência do ser para ser. Quando estamos na câmara das reflexões, esse momento nos permite ver a morte como um começo e não como um fim. Sobrevivemos aos desafios da terra, como um grão de trigo lançado à terra que teve de germinar e dar lugar à luz, onde finalmente encontraremos a pedra filosofal, que é essencial para a nossa própria evolução, pois ao descermos as masmorras da terra e transcendermos as aparências exteriores e corrigindo a forma como nos vemos ao nosso redor, a forma como pensamos e agimos, afinal o que é o pão que encontramos na câmara? Esse nada mais é que o grão de trigo que encontrou o seu caminho, ou seja, temos que seguir o nosso próprio caminho também. Lembre-se, apenas pedras cúbicas podem ser usadas para construir templos. Então, quando o eu inferior morre, funde-se e reconcilia-se com o eu superior e queima completamente o karma acumulado, terminando assim o ciclo de reencarnações. Essa jangada, quando atravessa o rio transportando os passageiros, chegando assim ao Nirvana, sendo esta a hora de deixar o ciclo de reencarnações, a morte representa o desconhecido, portanto é natural termos medo e ansiedade. Mas entre as tantas pessoas, a morte é aceita como inevitável. A elas temem apenas a deterioração do corpo causada pela passagem do tempo, a dor causada por doenças e a velhice. Quando você compreende o que é a morte, você também entende e passa a valorizar a vida. A morte não é a única solução para uma vida sem sentido. Sempre existe a possibilidade de um novo começo. Quando sua vida não lhe parecer ser o melhor, use do livre-arbítrio. Esse poder de escolha que pode e deve ser exercido quando entender que existe outra opção, que o caminho que está trilhando não é o melhor, mas que Deus já preparou outro caminho para ti. Não digo isto apenas para os suicidas, mas também aos desavisados que podem ou desenvolvem algum tipo de doença psicológica, pois tendem, de uma forma deliberada, a querer livrar a alma do corpo. Desta forma, simbolicamente digo, a acácia crescerá onde quer que você a plante. Então plante amor, plante amizade, plante esperança.
A morte tem sido objeto de várias especulações ao longo dos tempos. A forma como lidamos com a morte tem um grande impacto na forma como vivemos. O medo da morte pode lhe impedir de viver a vida. E por isso que no passado, o medo da morte era tão usado para controlar os impulsos maus. Superar esse medo nos liberta, faz com que desenvolvemos um poder incrível, pois estamos nos aproximando da liberdade. Vamos deixar claro que não estamos dizendo está tudo bem morrer, como o personagem trágico da Guerra Civil Espanhola, mas sim que não temos medo da morte. E sim, nossa essência é imortal. E mesmo após o encerramento deste ciclo terreno, viveremos uma vida ao lado de Deus. Mas aqui está o alerta: todos nós possuímos uma ampulheta que nos determina nosso tempo nesse plano terreno, que define nosso nascimento e nossa morte. Não tentemos enganar o tempo, pois é implacável e inalterável. A ampulheta mostra o tempo de nossas vidas até que a foice do anjo da morte venha cortar o fio, que nos prende a esse corpo, esse veículo que nos transporta para este corredor, que é a vida que nos leva para sempre. Portanto, saibamos usar esse tempo que nos é dado, pois é o presente mais precioso que Deus nos deu. E no final do seu ciclo, se sinta privilegiado por ter embarcado nessa jornada com total tranquilidade. No momento da transição para o Eterno Oriente, deixamos nossos corpos materiais e embarcamos em nossa jornada para a luz. Entramos num túnel imerso de luz e ouvimos as músicas das esferas divinas no caminho de volta, voltando para o nosso verdadeiro lar. Renasceremos e renasceremos quantas vezes forem necessárias até que nos encontramos novamente na cadeia de união formada por todos os seres vivos junto ao grande arquiteto do universo, ou seja, junto a Deus. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!